Hello everybody, and thank you for joining us for this webinar on peer-led financial education for adolescent girls in low and middle income countries. My name is Eva Halper and I lead the Financial Education Initiative at Credit Suisse. We began focusing on financial education for girls in 2014, and our two key partners have been Plan International and Room to Read, who are here to present to you today. Aflatoon has been our content and methodology expert partner that has supported Plan and Room to Read throughout the program. To date, we have reached over 140,000 girls through life skills and financial education in China, India, Sri Lanka, Tanzania, Rwanda. Why did we choose financial education for girls? Well, back in 2014, we did some research and we learned, of course, that girls still face many barriers to education. And we also learned that financial service sector organizations still have financial literacy programs. But there were no programs that were focused specifically on girls. So we felt that this was a really good niche, a sweet spot to be in, because the needs of girls are very different and specific. We work long-term with our partners, and part of the goal of the program is to build capacity and share learning from the program, which is why we're holding this webinar. So the focus is peer-led education, and this is something that Plan International did very successfully in the sexual and reproductive health area. And they have, together with Room to Read, piloted it for financial education. And it's a great example of sharing learning and trying something new by working together. So I would like to thank Aflatoon for the study that forms the basis of this webinar and the two partners for presenting. And I hope that you find hearing about the experiences very valuable. So I will now hand over to Room to Read to start off the session today. Thank you. Thank you, Eva. Thank you so much. I'm Rima Shrestha, presenting on behalf of Room to Read. I'll be talking briefly about our partnership, how it worked, and a little bit more background on the program. And then our later presenter will talk more specifically about peer-led education. So Credit Suisse launched their signature program focusing on financial education for girls in 2014. And between 2014 and 2017, this program was delivered by their partner Plan International and Aflatoon International. And in 2018, Room to Read joined the program, especially in Sri Lanka and Tanzania. We did this pilot program of financial education for girls. So building from our life skill education programming, Room to Read developed a financial education curriculum in partnership with Aflatoon International, who is an expert in financial skill program for children and youth in development countries. So we did this program through Financial Education Club, which is a voluntary club and after school club that allows girls to build and practice financial literacy skills. And the objective of this program was to increase girls' knowledge of financial concept, to raise girls' confidence about managing and making decisions about their personal finances, and also to promote girls' financial information sharing among peers, families, and others in the community. We had around 4 years of programming, and then we had a different two curriculums. One was for younger curriculum and another was for elder curriculum. Basically, year one was focused on developing the knowledge on financial education, which focuses more on savings and spending responsibly. And for elder curriculum, we mainly focused on entrepreneurship and business. So understanding market, understanding the customer, and then value adding with the advertising and making plan.
Year 2, basically on the financial curriculum, focused on supplemental activities and teacher capacity. So whatever we had learned, the children had learned in year 1 was kind of, more focused on the practical final community presentation, practical work, and we also had additional resources, additional sessions on natural resource management and source of income. And more for elder curriculum is like project planning and market identifications, and also very larger context of community presentation overall. So since the spread of COVID-19, all 16 of the countries where we work had experienced full or partial school closures. So we worked diligently to find new ways to deliver our program. We offer a range of interventions from low tech to high tech, and this includes providing instructions and material via books, worksheets, radio, TV, text messages, telephone calls. We had created, because of the pandemic, we had to work differently. So we had created financial education worksheets for activities that can be done at home. So you can see an example on the right-hand side of the slide where you can see some places of worksheet as an example. We have created such a worksheet for all the topics that are typically covered throughout our program. And we are throughout program, and we had also had a study group of girls around virtual study group of girls around financial education. To make it more stronger, we had a virtual support and training for focal teachers. We also did a very rigorous virtual mentoring with girls during the situation so that they understand what's going on, and then they get mentoring support. And we also created text messages to parents with a financial education focus so that they understand the importance of financial education in this crisis situation. We also had created different resources for the parents working as a journal sheets, and then we were successfully able to conduct parents virtual workshops, and then to make all the girls engaged during this pandemic, we had also created an essay competition so that they are working rigorously, and then they are not engaged and thinking differently. So to motivate them, we had essay competitions as well. So these efforts, some of the example of these efforts are exemplary of the transformation brought into the lives of young girls. So their families and community by Room to Reach, a girls' education and financial education program, which has helped young women learn about financial capability and independence. As a result, you could see on the screen that many changes in family financial management habits. So these are some of the reflections of our work and impact of financial education. Due to time constraint, I'll not be able to share such success stories in detail right now, but I would love to highlight some of them. On your left, she's a Fatima Dawari from Tanzania, who helped her family to overcome from financial crisis by introducing her business idea to her mother and to her sister. She practically utilized the business idea which she learned from financial education class. And onto your right, Sabrina Zuma from Tanzania set an example by not only saving money, but also saving resources. So she has inspired many of her school friends and her community by recycling waste materials and making doormat, rope, and pillows. She believes that recycling waste materials will help save environment from pollution. With her learning of entrepreneurship, she was able to market her product and motivate people to buy. Another very interesting success story is from Sri Lanka. So students on your right side, you could see the photos. Students of several secondary schools in Sri Lanka organized food fair at their schools. So to execute this food fair project, they had prepared detailed business plan, which they had learned in the financial education classes, such as understanding local market, understanding customer and their need, and then they planned overall project and they advertised for the fair by a different medium. They also invited government officials so that they can lobby government regarding the importance of financial education. With the profit they made in the fair,
different school had made different profits. So with that profit, they contributed in the school by some of the example are by putting concrete at the school entrance, by fencing, and buying first aid kits. So this was very successful stories in Sri Lanka. On your left side, you could see the Victor Harold, Director of Sales in Microfinance Bank in Bagamoyo branch. He said that he was really inspired by the work done by these girls, as he was able to attend some of the financial education final presentation events at Matuba Secondary School in Tanzania. The way students were pitching for their product, explaining about financial concepts, especially related to business, their entrepreneurship ideas, he believed that this project will contribute to reducing number of youth unemployment as serious problem in the country. So which was really motivating to us, as external also started, realizing the importance of financial education to the girls and what can it make changes in the country as such. So financial education has been really an attraction to all the stakeholders, from parents to schools and to government as well. So therefore, Room to Read has been working on integrating it into our girls' education curriculum as a main part of financial education as well. And we also will be focusing more on peer-led financial education in coming future. So due to the pandemic, we were not been able to, do in-person peer education, but we had trained peer education around educator around 70 to 80 peer educator, and then we work differently, as I said, in the worksheet. We develop worksheet and deliver to the number of girls and different girls in Tanzania and Sri Lanka. So, so this was the work of Room to Read, and we'll be learning more on peer-led education in following presentation by our partners. Yeah, thank you so much for listening. Thank you. Over to you, Alexander. I think we can move on to Roland's presentation, if that's okay. Thank you, Rima. Thank you, Rima. Good afternoon, good morning, good evening, colleagues, friends. Before going into my presentation, and Elizabeth, the next slide, I would like to take one step back and highlight the power of financial education for adolescent girls. There's a growing body of evidence on financial education and the positive impact it can have on the lives of adolescent girls. First of all, a recent international review of randomized control studies on financial education interventions from 33 countries found that financial education programs have a positive effect on financial knowledge and downstream financial behaviors. So it can work. Secondly, recently there has been, in addition, a comprehensive review of 16 randomized control trials on financial education as part of integrated adolescent girls programs. And this review found that combining financial literacy with SRHR interventions and social skills has a positive impact on the health and social well-being of adolescent girls, including positive health outcomes. So we're not saying that financial education is the silver bullet. It will not overcome all challenges of adolescent girls. It can help young women's social financial well-being and widen their opportunities. Yet, despite this growing evidence, the reality is that financial literacy levels are extremely low among adolescent girls in low and middle income countries. Next slide, please. Considering the poor access to financial education and the significant positive impact it can have, as I just mentioned, it is important to find different education delivery methods to ensure that girls are equipped with financial literacy skills. Peer-led financial education should be one of them. The possibility to discuss financial issues among peers. A few points before I actually start on my presentation. When we talk about peer in this review, we mean someone who is of the same age, social status, background, and with similar interest. The idea of peer education, and it's a widely used strategy, is that adolescents place a higher value on the peer's opinion and the role of peers as a support system. Therefore, adolescents are more likely to accept information from their peers compared to accepting information from adults, and are willing to modify their behavior as they learn from their peers.
Much of the evidence on peer education comes from the reproductive health sector, and several studies have found that education has very positive health outcomes and significant improvements in knowledge, reduction in sexual partners, increased condom use, etc. However, results have been mixed, and that's partly because some of the programs haven't been designed as well. So far, no systematic review has been looked at evidence of peer-led financial education for adolescent girls, and that's what we're trying to do in this review today. Next slide, please. We looked at the following research question. What evidence is available on peer-led financial education for adolescent girls? Who has done it? Where the results have been achieved? And under what conditions? And what lessons have been learned ultimately? Next slide, please. We did a comprehensive review of studies published in academic literature and grey literature, so that they all had some kind of impact evaluation in the studies we looked at. We also reviewed progress reports of these projects to get more details on the day-to-day challenges they were facing, because often these challenges are not described in the academic literature. We ultimately identified 26 country case studies as part of 20 different initiatives from 17 low and middle income countries. It is important to note that the focus of this review was on peer-led financial education activities, so programs that engage peer educators that are from the same age and background. So programs making use of older mentors in peer education were excluded from this review. Next slide. The first question was, does it work? Yes. Most studies found a positive impact, meaning an increase in financial knowledge, financial behavior, including saving behavior, and increased use of financial services. Having said that, many of the programs had mixed results. Suboptimum results were mainly attributed to challenges in the design and delivery of the programs. And I will come to that in a minute. But some examples: in Ethiopia, the young woman participating in the TESFA research program for child brides saw far greater improvements in economic outcomes in the comparison group. The girls participating in the youth-led education group were much more likely to have savings of their own compared to the group that was not exposed to the interaction. In Tajikistan, a randomized control trial of the Aflatin Plus program, a school-based curriculum that brings financial education to teenagers as part of an integrated program, including reproductive health, family planning, and HIV, found a significant positive effect of the intervention on girls' saving attitudes, and actually the frequency of saving increased significantly. Let's go to the next slide, please. The report looks at a large set of different characteristics of peer financial education, and in this presentation I will only flag a few highlights, so you're encouraged to have a look at the report. But 3 key points on the characteristics. First of all, most 16 out of 20 programs have an integrated sort of holistic approach towards girls' empowerment, meaning that the financial education element is one of a number of key components of the adolescent program. So other elements often include health, SRHR, education, protection, which often also include some non-peer education elements. Interestingly, some of the programs in this review incorporated peer-led financial education at a later stage when they realized the importance of strengthening financial literacy for girls as they implemented their programs. And this is not surprising. As I mentioned in the beginning, recent research has found that financial literacy also has an impact on the health and social well-being of adolescents. Secondly, most peer-led financial education interventions are implemented at community level. 16 of the 20 programs are mainly implemented in an out-of-school setting at community level. Main reason is that the programs consider this as a more effective approach to reach disadvantaged, in particular older girls who are not attending school or live in underprivileged areas, so the most vulnerable. Only 3 programs actually were implemented in schools. These programs are also characterized by having safe spaces. Half of the community programs have dedicated safe spaces. For example, the activity of the Tanisha program in Bangladesh for extremely poor adolescent girls used the safe space model. In this model, girls met 5 to 6 times a week in a designated safe space in their village for peer-led sessions on literacy, social and financial skills. A third key element which was coming back in the review was that many peer-led financial education programs have a financial inclusion element. For example, in Zambia, the CAMFED program on supporting young women to lead change program
concluded that while peer education may be successful, it needs to be followed up with actually financial services delivery, so the trainees have the opportunity to convert their learning from the peer-led financial education into behavioral change. And next slide, please. So we looked at key factors of the most successful programs, and this report has much more items, but I just want to highlight 4. First of all is adequate dosage. Number of financial education peer-led sessions varied quite a bit between the programs, ranging from 2 to more than 50 sessions. Unfortunately, there was no systematic information available in all the studies reviewed. But it seems that the safe spaces were having much more hours of contact than most of the other programs. Several projects concluded that more contact time between peers was required to affect behavioral change. So basically, the main finding was that, and we need to do more research on more hours of contact are really important. Second point was appropriate practical content is essential. Most studies concluded that more attention was needed for locally appropriate and at the right level for the participating girls. In several programs, extra training for peer educators and adjustment of material, for example, in more simple visual aids, were made to ensure quality delivery. They adjusted the program basically and simplified it. We noted that some peer education projects in this review only involved adolescents for content delivery, and that was a weakness. And the adolescents were not involved in the design stage, and this clearly backfired. It is really important to engage adolescent girls already in the content development stage, and not just during implementation. A third point is the peer group composition. In order to maximize the impact of peer education, the participants enrolled in the program need to have fairly similar characteristics and close group relationships. Also, the educators need to have the same characteristics, background as the other participants in the group. Fourthly, peer educators are really key to the success, and that's a no-brainer, of course, of financial education programs. Therefore, very close attention to selection, training, supervision, and retention are really very important to ensure quality of delivery. And it was also noted that adult supervision during peer education program is also very important. You have noticed that these factors are not really unique to financial education, peer-led financial education, but peer education in general. I have to be honest. There are 2 special considerations which I want to highlight on the next slide. And that's, first of all, the importance of stakeholder involvement. The role of parents, community elders, male family members, and other stakeholders is key in ensuring successful implementation of peer-led youth financial education initiatives. Girls in disadvantaged position in terms of education and parents' openness to girls' empowerment were less likely to participate in the program. So addressing gender norms as you roll out the program is really important. And the programs that involved parents, elders from the start were more successful. The programs not only saw an increase in financial literacy among the girls participating, at the same time, it also had a positive impact on the perception towards gender norms and girls' empowerment in the communities as the programs were being implemented. Several programs did not focus on stakeholder engagement, and for them it was an afterthought, and they had to redesign and take corrective action to ensure the buy-in of the parents, male family members of the girls to ensure successful implementation. A second point which I want to highlight as a special consideration is peer mentors. 3 of the programs made a change in their design during implementation. They incorporated female mentors in their peer financial education program. And these added mentors were selected from within the community and are slightly older than girls participating in the program. And the fact that mentors are close in age to mentees and have often successfully themselves confronted challenges the girls are facing in relation to economic and social issues helps them build the trust and facilitate the transfer of knowledge. Some of you may be familiar with BRAC's employment and livelihoods for adolescent clubs in Uganda, Tanzania, Liberia, and Sierra Leone, which are internationally considered successful programs and are well known and well documented. These ELA BRAC programs actually build on the experience of the Adolescent Peer Organized Network program in this review in Bangladesh, but they added the mentors because they recognize the added value of mentors. Using locally hired mentors also ensures the program is more sustainable and more scalable. And that brings me to the next
slide. Two final points I'd like to make. It is really important to consider sustainability and scale when designing peer-led financial education programs. Many programs and projects in this review were time-bound and donor-funded and hadn't figured it out. Interestingly, several projects stated that including financial education in their program was their exit strategy, sustainability strategy. When the project stops, the girls can take care of themselves. Others felt that linking girls with savings scheme or a banking account together with financial education was their sustainability approach. This is the way how the girls can continue. The more sustainable programs seem to ensure that peer educators remained committed to their program. So they were getting monetary and non-monetary incentive systems like certificates, t-shirts, and other goodies. Involving peer educators during the design stage may also increase ownership and sustainability. And another strategy was building everything around the community structures and community volunteers, as they would stay after the project would close. And coming back to the peer mentors, including alumni of the program seems to be key in this. Scaling up very closely related to that was defined by different programs in different ways, and many hadn't figured this one out as well or didn't have the objective to scale up. But overall, the lessons emerging from scale-up efforts in this review point to the necessity of engaging local leaders, local and national governments. Similar to the sustainability issue involving adolescent girls who have completed peer-led financial education, so graduates or alumni, by making them facilitators or mentors is important to the way of scaling and making the intervention more sustainable. Let me conclude in the final slide. Peer-led financial education for adolescent girls can work. It does strengthen their financial knowledge, financial behavior, and financial inclusion. But many programs had design and implementation issues and therefore had suboptimal results. I have only highlighted a few of the key issues peer-led financial education programs have been struggling with. The full report provides an overview of a broader range of challenges and sometimes solutions identified by different programs. For future design, we recommend that it's really important to consider tools which can be adjusted to local needs, local context, locally appropriate setting and the age of the girls, involve adolescent girls from the beginning in design, and engage local community, the elders, the male family members from the start. Consider the use of graduates or alumni of the peer program as mentors, supervisors, and link the program to financial inclusion activities. Finally, looking at what we found and what we didn't find, there is definitely need for additional research. More research is needed to determine the effectiveness of peer financial education compared to other financial education programs. There is very little knowledge on the potential role of schools and boys, because all these intervention groups were girls only, mainly girls only groups. And also the opportunity to incorporate digital elements in peer-led financial education is worthwhile to further research. Let me stop here. Thank you for your attention, and the report provides you much more detailed information. Thank you. Thank you so much, Roland. That was very interesting. I think we can go to Plot Brazil now, if you guys are ready. Hello. Sim. Vamos lá. Bom dia a todos e todas, boa tarde ou boa noite. Dizer que é um prazer estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, né, com esse projeto de educação financeira para as meninas nas nossas escolas, né? Então, eu inicio a fala enfatizando que um dos grandes desafios que a gente traz é desmistificar a educação financeira como algo ligado de forma específica ou direcionada só à questão do dinheiro, né? Ou à lida com o dinheiro. Então, a gente traz a perspectiva nas escolas de fazer uma nova visão, ter uma nova visão, uma visão mais crítica. Pensar em educação financeira num viés de decisões assertivas, de cuidados com bens materiais e imateriais. Visto que, né, a gente trabalha também em comunidades que são
que estão em situação de vulnerabilidade financeira, social. Então, assim, como falar de educação financeira para meninos e meninas que não têm muito acesso ou não têm realmente nenhum acesso à questão do dinheiro. Então, a gente vem esse papel de desmistificar e trazer uma visão mais crítica acerca da temática, né? E, quando a gente fala disso, a gente fala de bens imateriais, inclusive como a gestão do tempo, como se organizar, né? Como tratar melhor, né, do seu dia a dia. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês, que é só o início da fala, nós teremos outras colegas aqui, inclusive meninas, para agregar mais ainda valor a esse momento, é a questão da educação de pares, que também já foi citado, né? Mas é um fato muito importante, são 2 pontos que eu gosto muito de falar e destacar, que tem um impacto real, que é essa questão de integração, de não falar educação par, não poder falar de educação em pares, sem desassociar a questão da integração, integrar as meninas em todo o processo, né? De multiplicação, de planejamento e de execução. E uma coisa bem interessante também é entender que esse processo não é só aquele momento de fala da menina lá na frente, fazendo a multiplicação. Tem todo um bastidor, né? Todos os bastidores por trás, em que a gente respeita as características e as afinidades de cada menina, porque é importante a organização do espaço, a separação de material, a organização de uma frequência. Então, tem todo um processo em que precisa ser feito, que a gente pode aproveitar a potencialidade de cada menina. Um outro destaque que eu trago é a questão da linguagem. Falar de educação financeira, a gente sabe que tem alguns termos que são mais técnicos, talvez difícil a compreensão. Então, a gente tem esse papel, também tem tido bons resultados no sentido de adequar a linguagem, uma linguagem bem contextualizada com a realidade deles e delas nesses processos. Mas com um ponto de atenção muito importante, que é a questão de não se eximir do aumentar o vocabulário dessas meninas, né? A gente adequa a linguagem, faz com que o processo de aprendizagem seja mais alinhado, mais linear à sua realidade, mas não deixa de passar esses termos mais técnicos para que essa menina se desenvolva também no aspecto de melhorar o seu vocabulário, aumentar, né, o que vai desenvolver mais ainda. E uma outra questão que eu trago para vocês é sobre os impactos das nossas escolas que a gente tem trabalhado, principalmente relatos de professores, são mais relacionados a uma visão mais crítica dessas meninas e meninos, somente as meninas, no que se refere à proatividade, ao despertar da liderança, né? Começar a liderar alguns espaços dentro da escola de tomada de decisão. E uma outra questão também com cuidar da infraestrutura da escola, né? Porque a gente fala de educação financeira também, é o cuidar do meio ambiente, cuidar dos espaços em que eles estão inseridos e inseridas. E meninas têm protagonizado esses momentos de liderança, bem como a sensibilização, né? Sensibilizar cada vez mais professores e professoras no sentido dessa visão mais crítica, uma visão mais aberta, que contribui para o desenvolvimento e a realização de sonhos das nossas meninas. E agora eu vou chamar a Alice para ela pontuar mais um pouquinho. Oi, eu sou a Alice, eu fui educadora de par, participei do projeto Geração e falo com muito orgulho que o Geração, ele muda tanto a forma como a própria menina se vê, como a menina ou o menino, que é o educador de par, como também a forma como ele vê o mundo.
a gente vai entrando num ciclo muito bonito, que é de aprendizado, de integração, como a Dalvi falou, porque, de repente, você descobre habilidades que você não sabia. Você começa a ter noção de um autoconhecimento seu. Você começa a perceber as coisas que você são boas, que você é boa. Algumas garotas, por exemplo, eram mais tímidas no meu grupo. O meu grupo era composto apenas por meninas. Elas eram mais tímidas e preferiam se resguardar na hora da multiplicação, preferiam participar daquela parte mais de planejamento, de como vai fazer, do que propriamente falar em si. Mas a gente sempre buscava justamente compreender que cada um tem um talento para uma coisa, que cada um explora algo dentro ali de si. E perceber que cada menina cresceu muito, principalmente as meninas dentro do meu grupo, é muito gratificante. Quando a educação de par começou, eu fiquei extremamente nervosa, porque eu ficava tipo assim, meu Deus, como eu vou fazer? Será que vai dar certo? Mas aí a gente teve um time que deu total apoio para a gente, e o apoio faz toda a diferença. A orientação, o jeito como foi conduzida as coisas. Mas o nervosismo era surreal, porque a minha primeira multiplicação foi online, então era um experimento novo, porque havia começado a pandemia, e a gente ficava naquela, meu Deus, tomara que dê certo, tomara que a conexão não caia, tomara que, não sei, o slide possa ser compartilhado tudo certinho, e a gente ficava sempre com esse nervosismo. Mas ao chegar no primeiro grupo, você sente uma energia incrível, porque você encontra pessoas de diferentes lugares, com diferentes realidades, porque cada um traz uma história dentro de si. E quando essa história ela é compartilhada, essa história ela ajuda um ao outro, ela ajuda que eu conheça um pouco mais de mim e essa pessoa conheça um pouco mais dela mesma. Existem momentos de troca dentro da educação de pares que, para mim, são simplesmente o momento mais importante, porque é quando você conta da sua experiência para o outro e o outro se sente na confiança de te contar algo também. É como se você contasse um segredo para alguém e essa pessoa retribuísse. Muitas vezes, durante a infância, a gente é desencorajado nas questões financeiras. As pessoas não acreditam que criança possa lidar com dinheiro, que são muito novas e ficam adiando esse assunto. Só que vai chegando a fase que você precisa entender. Só que não existem pessoas que querem conversar com você, seja assunto sobre métodos contraceptivos, menstruação ou qualquer assunto, ou até mesmo da parte financeira. Eles não querem conversar com vocês, alguns adultos. Então, o que você decide? Você conta com um amigo. Você fala, ei, você pode me ajudar? E eu acho que isso é educação de par. Porque quando você conta para alguém de uma idade próxima a você, de uma realidade, de uma situação semelhante à que você está vivendo, é como se você encontrasse um amigo com quem você pudesse conversar, desabafar e aprender. E quando esse alguém tem um conhecimento que possa te passar, isso faz toda a diferença. Porque você acredita que você não está sozinho. Que tudo bem, que você pode ter medo, você pode estar inseguro em relação a certos assuntos, mas que a informação certa vai te ajudar a encontrar um caminho. Então, quando você coloca um educador de par, você empodera esse educador, né? O primeiro passo é empoderar esse educador para que ele seja capaz de ajudar os outros, passando a informação correta. Porque eu falo muito dessa questão da informação correta, porque a gente vive num mundo tão confuso, onde são tantas meias verdades ou meias mentiras, que a informação correta precisa ser dita da forma mais simples que possa ser. Porque quando você facilita o diálogo, esse educador, ele transforma, sabe? Porque quando você fala para uma criança ou para um adolescente de idade próxima a você, não, calma, é só isso. E essa outra pessoa percebe, é verdade, é só isso, eu não tenho com o que me preocupar. Então eu posso fazer isso e isso vai me ajudar. Então você ajuda o outro. Mas isso precisava acontecer e começar de algum lugar, e foi assim que o Geração, acredito que tenha surgido. Porque você acredita no poder da multiplicação de um para muitos. É como um efeito manada. Como eu ajudo uma amiga minha, eu ajudo a um outro par, e esse outro par ajuda outra pessoa, e isso vira
um efeito lindo, um efeito cascata que simplesmente deixa muito orgulhoso, porque você vê que a informação está passada corretamente, que você vê que aquela pessoa ela vai poder entender mais sobre a vida adulta antes mesmo que seja tarde. Porque às vezes você faz 18 anos, faz seu primeiro cartão de crédito e já começa a sua vida endividado. Então, isso vai te dando a noção financeira para que você possa crescer cada vez mais ali dentro. Para que você possa olhar, se orgulhar da sua trajetória e pensar que tudo que você fez, você teve uma ajuda. Você não estava sozinho, porque alguém te deu um conselho certo. Alguém te deu uma orientação. E eu acho que é isso que o jovem sente muito hoje em dia. O jovem precisa de companhia, ele precisa de uma orientação. E é muito importante que essa seja a orientação certa. Porque quando a informação é passada, ela é replicada. E isso transforma o impacto ainda maior. Então, é muito importante que alguém dê o primeiro passo. E eu fico muito feliz que a geração tenha dado esse primeiro passo. E eu fico feliz de ter participado dele. E acredito Bom, que seja. dando continuidade ao momento de fala, né? A gente vai falar também um pouco sobre educação financeira para meninas, né? Do ponto de vista do empoderamento para essas meninas, porque falar em educação financeira para meninas é falar que a educação financeira ela promove uma maior liberdade de escolha na vida adulta dessa menina. Então, a educação financeira, a gente entende e compreende dentro da organização que não é só para meninas, né? A organização é para todos, porque todas as pessoas lidam com o dinheiro. Só que homens e mulheres lidam com o dinheiro de forma diferente, né? E isso se deve a diversos fatores que foram construídos ao longo dos anos, né, historicamente falando, como questões de que o homem é o provedor, de que a mulher ela é para casar, ou então de que o homem ele deve estudar, se formar e a mulher ficar em casa e cuidar dos filhos. E isso, querendo ou não, reflete na vida das nossas meninas. O Brasil, infelizmente, ele é ele é o quarto país que mais casa meninas, né? Então, a gente casa muita menina é questão da gravidez na adolescência, muita menina para de estudar por causa de um casamento ou porque por questões financeiras não podem estudar e a família preferencialmente prefere o menino que estude do que a menina. Então, falar em educação financeira para meninas é uma questão de liberdade de escolha para essa menina na vida adulta. Porque mulheres, historicamente, no Brasil, mulheres abrem mão, né, da gestão das suas finanças, às vezes por causa de uma questão cultural, às vezes também por causa de um casamento, por falta de tempo, porque historicamente foi construído que a mulher assume o papel da casa sozinha e da lida diária e do cuidado com os filhos. Então, a gente tem conquistado espaços no mercado de trabalho e, através disso, é importante a gente preparar nossas meninas para esse mercado de trabalho e preparar nossas meninas também para a lida com o dinheiro. Então, as mulheres, elas são minoria, infelizmente, no mundo dos investimentos, por exemplo, apesar da gente ser a maioria populacional, né? Então, é um contrassenso muito grande, é muito diferente você ter a maior população do mundo ser feminina e a maior parte dessas mulheres não sabem ou não falam sobre investimentos, sobre sua gestão financeira. Então, dentro do projeto, dentro da Plan, a gente entende que falar sobre educação financeira, a gente entende que falar e fazer com que essa menina desperte o interesse pela gestão de finanças é importante para que ela seja uma adulta, uma mulher empoderada, para que ela saiba fazer sua gestão de negócios, para que ela saiba fazer sua gestão de carreira. E através disso a gente desmistifica, através disso também a gente facilita a linguagem para essa jovem, para que ela possa multiplicar com pares, para que ela possa falar entre iguais, falar para uma menina também da sua mesma idade, e aí a gente multiplicar o conhecimento. Por isso também que é tão importante a educação de pares, né? A gente entende isso. Então, quando a gente empodera essa menina sobre a educação financeira, não só sobre a educação financeira, mas também sobre habilidades para a vida, a gente vai estar gerando futuramente mulheres com mais autonomia financeira, com mais consciência, mulheres mais livres.
E estas mulheres, por assim dizer, vão ter mais capacidade para fazer suas próprias escolhas. A gente acredita muito nisso. Então, é uma liberdade que a gente vai construindo hoje, já na infância, já na adolescência. Porque no Brasil a gente não tem a cultura de se falar de educação financeira, principalmente de não se falar em educação financeira para meninas. E quando a gente fala em gestão, por exemplo, de finanças, a OCDE diz que trabalhar a educação financeira tem que ser trabalhado de forma distinta, temos que trabalhar segmentada, ou seja, uma educação financeira para meninas é importante para que mulheres, futuramente, não sejam vítimas, por exemplo, de violência psicológica, porque quando a gente pega a lista de violências físicas, agressão, né, essa questão psicológica, muitas mulheres se submetem, por exemplo, a um casamento por medo da separação, de não conseguirem pagar suas contas, de não conseguirem mais conseguir viver, né, sem a dependência financeira do marido. Então, por isso, dentro da nossa organização, a gente acredita no empoderamento feminino através da educação financeira. E agora a Bia vai compartilhar um pouquinho também sobre a sua experiência como educadora de par e falar um pouco sobre a importância da educação financeira para meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite, horário que todos estejam assistindo. Meu nome é Ana Beatriz, mais conhecida como Bia, sou estudante, tenho 16 anos, sou educadora PA do Projeto de Geração, projeto implementado pela Plan International Brasil, que é um dos projetos também que está aí com a Flatur Internacional. Bom, falar sobre educação financeira para mim, a gente poderia ficar horas falando sobre isso, porque a gente tem vários contextos históricos. Que como a Carol, a Alice, a Dalva já apontou muito bem, a educação financeira vai muito além do dinheiro. E quando a gente fala dessa educação financeira para grupos de minorias, como as meninas e mulheres, aí que a gente triplica essas ações para habilidades para a vida. Eu acho muito importante a gente começar a falar sobre educação financeira, para iniciar minha fala, é importante a gente falar educação financeira na vida das meninas. Como é que se inicia, né? Como já foi pontuado, as meninas sofrem diversas violências. E com isso, o primeiro direito a ser tirado de uma menina é o direito de ser menina. E com isso acontece o amadurecimento precoce, desde muito cedo. Então, as meninas, desde muito cedo, têm que lidar com decisões, muitas vezes econômicas, dentro de casa. Muitas meninas deixam de ir à escola para ajudar economicamente a família. Ou vendendo lanche, ou vendendo roupa, ou trabalhando de uma forma aí não legalizada, em feiras, por aí vai, que é uma cultura muito brasileira, infelizmente, dessa cultura de violência. As meninas deixam de exercer o espaço delas enquanto adolescente, enquanto meninas, né, enquanto meninas que deveriam estar na escola, tendo acesso à educação de qualidade, à saúde, e se expõem à violência por falta desse apoio econômico. Como a Dalva já apontou muito bem, o Projeto Geração ele vem em comunidades periféricas e minóricas, né? Eu e a Alice, né, enquanto meninas de educação pública, sabemos a realidade de meninas periféricas e como muitas das vezes a gente até mesmo repensou enquanto acesso à educação. Quantas e quantas vezes a gente viu a situação da nossa família, enquanto pessoas que não têm acesso nem a sobreviver com um salário mínimo, a gente tendo que tomar decisões econômicas sendo ainda meninas. Essa é a realidade de muitas meninas brasileiras. E aí que entra um nome muito bonito, mas que infelizmente a origem é muito violenta. O empreendedorismo feminino. Muitas vezes a gente romantiza a origem do empreendedorismo feminino na vida das meninas. Essa decisão do empreendedorismo, ele vem justamente da sociedade patriarcal, aonde a mãe e a menina, desde muito cedo, tomam liderança economicamente dentro de casa, mas sempre quem leva o crédito dessa ação são a origem do homem, a origem masculina. E a gente reforça aquele estigma do sistema patriarcal, aonde a mulher que lidera as situações de casa economicamente, tendo uma sobrecarga dentro de casa, muitas das vezes meninas têm essa sobrecarga no casamento infantil, como a Carol mesmo citou, e a gente tem esse crédito levado ao homem, que também já se repete no espaço da empregabilidade. Então, dados já de empreendedorismo feminino aqui no Brasil apontam que meninas se preparam mais cedo para o mercado de trabalho, com cursos, capacitação, técnico quando tem acesso, com projetos como Projeto de Geração, e quando chegam no espaço de trabalho, são passadas para trás por homens, com estereótipos de mais acesso ao elitismo, como homens brancos, cis e héteros. E as meninas, principalmente de minorias, enquanto meninas pretas, periféricas, PCDs, da comunidade LGBTQIA+, ficam mais uma vez por trás, mesmo tendo uma qualificação e formação mais avançada. E aí que entra a educação de pares. Quando a gente fala
de políticas públicas, de a gente lidar com questões sociais com as meninas, é muito importante a gente começar do começo. E a educação de pares, como eu e a Alice a gente já citou, tem importância gigantesca. Quando a Alice fala que meninas que eram tímidas hoje são grandes líderes através do Projeto Geração. O Projeto Geração na minha vida, tem que ser também para a Alice, teve esse lado líder, né? Hoje, eu me tornar uma menina ativista e empreendedora na área da música, tem muita ação do Projeto Geração na minha vida. E tem sido aqui para a Alice também. E para milhares de meninas que caminharam com a gente junto. E o Projeto Geração inicia ainda colocando e convocando mais meninas para essa ação. Que o empoderamento econômico, ele vai muito além do dinheiro. Claro, a gente quer empoderar meninas para que tenham estabilidade financeira, isso é óbvio. Mas questões sociais para que as meninas entendam que elas realmente podem ser o que quiserem. Que quando chegam no mercado de trabalho, com a idade certa, tenham uma formação qualificada, tenham acesso à educação de qualidade, saúde, entendendo o seu potencial de que para uma mulher alcançar um espaço de liderança econômica e de estabilidade, ela precisa alcançar mais 10 degraus de uma pessoa normal. Isso é uma coisa que não deve ser romantizada. A sobrecarga das meninas no espaço econômico não pode ser mais romantizada. E educação de pares, a gente fica muito feliz quando a gente vai para as comunidades, né? Quando a gente multiplica na nossa própria escola e meninas se inspiram na gente, se enxergam de, poxa, se a Alice e a Bia pode ser líder, pode falar, pode ser empreendedora, pode vender o seu bolo de pote, seu sucão, claro, não atrapalhando a questão da sua escola, né? Sendo líderes, fazendo mobilizações incríveis na escola, desde coisas sociais para coisas financeiras. A gente acredita e dá um gás para a gente de que a gente pode continuar nesse caminho. E a educação de pares, como fala, de igual para igual, né? Eu me vejo em muitas meninas que hoje multiplicam outras comunidades. A geração ele ampla uma mente muito grande para a gente, de horizontes maiores para isso. Então, eu acho que a gente tem um grande papel na educação financeira para as meninas, a gente saber que a gente tem educação financeira, que a gente precisa chegar em meninos e meninas, mas a gente tem um público que sofre, que tem questões sociais pesadíssimas com as meninas. A alta violência, como a Carol já falou, meninas passam pela violência patrimonial dentro do casamento infantil, que já tem uma violência violada no casamento infantil, quando chegam a ir morar com seus maridos, sofrem pela violência patrimonial, que é basicamente a violência econômica, onde o homem tem um domínio total do dinheiro e das situações econômicas e sociais daquela mulher. Isso impacta automaticamente na violência, na questão psicológica dela. E a gente não quer que essa história se repita. A gente não quer que a história de nossas mães, das nossas avós, se repitam na vida dessas meninas. E é aí que entra a educação de pares. Traz essa espécie de representatividade. Outras meninas, para enxergando outras meninas educadoras pares, e o Projeto Geração faz isso. Desmistificar que a educação financeira é assunto para pessoas de classe média alta. Que a educação financeira também pode chegar na periferia e na comunidade e impactar vidas e mudar situações de família. E talvez a gente parar de romantizar que hoje uma família brasileira vive com menos de um salário mínimo e não tem acesso à educação e saúde básica. Então, acho que a educação pares traz isso. Eu acho que um novo horizonte, uma nova geração que vai trazer realmente esse conhecimento e empoderamento das meninas. Porque o empoderamento é sim ter, de que é uma menina com estabilidade financeira, mas mais ainda com senso social, de que elas podem sim ser o que quiser. Porque as meninas vão dominar sim o mundo, espaço de trabalho, outros espaços, queiram ou não queiram. Obrigada. Wonderful. Thank you, everyone. Thanks so much to all the girls from Plan Brazil. I think we're ready to take some questions for our speakers, and we have a few questions in the chat already. So first question is from Fatou, and I think it's for Rima from Room to Read. How were parents that cannot read engage in the parent training? Over to you, Rima. Thank you so much for the questions. Yes, Room to Read has very different strategies to engage parents, especially during this pandemic. So we went beyond thinking that how can we engage parents in different mode in these circumstances, both in our girls' education and financial education for girls program. Basically, in different countries has a different strategies. So in Sri Lanka, when we could not reach via internet and we could not reach to the community, to the parents, then we had individually
called parents to talk about the financial education and to talk about the pandemic and current situation, so that they get proper and correct information, actually, regarding the situation, as well as during the financial crisis, how can they, manage, and how can they overcome these challenges. So it was mainly focused on calling each parents individually, as well as our field team, who we call social mobilizer. They were a local community person, where they stay nearby the parents and nearby the community. So they also reach out to the parents where they can reach, and they had a group phone calls to make them understand the importance in this crisis situation. And also we had, in different countries, especially, so we had developed pictorial messaging, short pictorial messaging, where we talk about how can we save, how can we, utilize the money during the crisis. So we use a small pictorial messaging to the parents who cannot read. And also through text messaging, we actually take help of girls also to read message to the parents as well, regarding the financial education, as well as life skills. So these were some of the basic, larger strategies we use to make parents engaged who cannot read. And we had also developed several short, I would say, podcast, as well as short videos related to tips on financial education, as well as life skills. So those podcasts been distributed through WhatsApp, where we were able to reach through internet. So those were kind of very short messages, just for them to remember how to do financial management. So these were few strategies we used during the pandemic, which we went beyond what we used to do as an in-person training and in-person messaging to parents during the pandemic. So this is how we were in a way successful to make parents engage even during this difficult time. Thank you. Great, thank you, Rima. And our next question is from Claire, who would like to know from the peer educators what parts of the financial education curriculum is most interesting to the participants, and what they are most excited to learn about. So if our translator could please translate that for our peer educators, that would be great. Would you like me, let me know if you would like me to repeat the question. Sim, se a Alice quiser prosseguir, aí depois eu encerro. Pode começar, Alice. Eu acredito que a parte que eles mais gostam, eles juntar tanto a parte social como a financeira. É entender que, muitas vezes, quando você pega um problema social seu e você alia ao financeiro, ou você tem dúvidas do financeiro e alia ao social, você começa a entender como a sociedade funciona e como as coisas se encaixam. Por exemplo, se um adolescente, enfim, tem uma dúvida em relação a dinheiro, como o capital de giro funciona, ou ele escuta palavras, ele sempre escutou, por exemplo, como a bolsa de valores funciona. E assim, ele tem essas curiosidades, eles têm essas perguntas e eles simplesmente querem essas respostas, sabe? E é muito interessante porque eles sempre escutaram esses nomes como cotação, imposto, e muitas vezes eles não entendem o que significa. E aí eles vão entendendo para adequar a vida deles. Se eles escutam dentro de casa que vai ser preciso fazer um corte de gastos, uma economia, o que eles vão precisar fazer? Como eles podem agir nesse tipo de situação? E aí, entre outras coisas, como ser, por exemplo, um consumidor consciente. É você saber tantas coisas a respeito disso, porque um consumidor consciente, ele tem preocupação com o meio ambiente, ele tem preocupação tanto com a parte financeira, como com a qualidade do produto, da origem, enfim. E quando esse jovem ele vai aplicando esse conhecimento na vida dele, ele começa a pensar que as coisas começam a fazer sentido,
que de repente ele consegue entender coisas que antes ele nem pensava em entender, porque não era assunto para ele, ou porque ele era sempre novo demais para aprender algo do tipo. Ou então muitos pais acreditam que esse não é o tipo de assunto, não, deixa para lá, quem mexe com isso sou eu, que sou o pai, sou eu que cuido da casa, eu que cuido das contas, quem sabe disso sou eu. E às vezes essa criança, quando ela tem esse conhecimento de ser um consumidor consciente, de entender sobre a inflação, juros, ele pode ajudar os pais de uma forma que os pais talvez nem imaginem. Porque ele vai analisar, não, dessa forma o senhor sai perdendo, se o senhor continuar seguindo essa linha. Ou, mamãe, eu acho que você pode reduzir nisso e aumentar nisso. E sair equilibrando isso dentro de casa. Às vezes, como a Bia falou, acaba sendo uma responsabilidade muito grande. Principalmente para as meninas, porque as meninas começam a fazer isso desde muito cedo. Porque é atribuído a elas a ideia do lar, de cuidar do lar. E eu até falava, em uma das reuniões, que ninguém entende mais de economia do que uma mulher que é dona de casa. Porque ela sente o peso da inflação, ela sente como as coisas sobem, ela sabe onde ela pode economizar. Então é aí que a gente observa que quando uma criança, uma menina, ela vê as atitudes da mãe dela refletidas naquilo que ela estava aprendendo, ela vai pensando que o maior exemplo de economia doméstica ela tem dentro de casa. Isso começa a ser simplesmente incrível, porque você vai vendo que ela vai se inspirando e ela vai se orgulhando de quem a mãe dela é. E quando a gente entra nessa perspectiva de família e financeiro, a gente vê muito disso. Porque quantas mães solos não criaram pessoas incríveis e sozinhas, dando todo o esforço do mundo, que elas puderem dar ao tempo. Muitas vezes a gente sempre sabe que a mãe acaba tirando um pouco de si para dar para o filho, e você vai vendo que isso vai refletindo muito na vida daquela criança, porque ele vai percebendo os sacrifícios que a mãe faz, e ele vai começando a dar valor não só a essas atitudes, mas também ao dinheiro, à forma como ele gasta, porque ele vai se tornando consciente. E esse processo, ele vem sendo aplicado diariamente, cotidianamente. Não é um processo que de uma hora para outra você vai acontecer, ele vai acontecendo aos poucos, mas que desperta muita curiosidade dele, porque ele vê que o que ele está aprendendo, ele pode ajudar a mãe, ele pode ajudar dentro de casa, ele pode contribuir de certa forma, ainda que essa criança, que esse jovem não trabalhe, mas ele sente que dessa forma ele pode ajudar, porque a gente sabe que o estudo tem que ser prioridade na vida da criança. Agora é contigo, Bia. Sim. Nossa, Alice, esse ponto também para mim, né? Acho que a parte que eles mais se empolgam é o social, porque eu acho que o social ele acaba enxergando a realidade que ele vive. Felizmente, quando a gente vem de uma classe baixa, né, vem de uma situação de vulnerabilidade, ou de uma comunidade mais vulnerabilidade, ou de periférica, a gente acaba romantizando aquele espaço que a gente está. Então, por exemplo, o meu pai, um exemplo que a gente geralmente vê, um alto índice de desemprego no Brasil. Então, a gente acaba romantizando, às vezes a mãe que não trabalha, ou o pai que não trabalha, ou aquela menina que se esforça muito para conseguir estudar e conseguir associar a mais ainda com o trabalho, né, que suga muito ela e ela não tem esse autodisciplina na educação. Então, quando a gente explana para eles sobre esse lado da educação financeira e o lado social, porque muitas meninas e meninas, quando a gente fala assim, vamos falar sobre educação financeira no encontro de hoje, eles vão imaginar que a gente vai falar muita coisa chata e que vai ser só sobre bolsa de valores e que vai ser algo só para altos empresários. Ou hoje nosso encontro vai ser sobre empreendimento. Então, o empreendimento é só aquele autoempresário branco, rico, de milhares de empresas que vai poder fazer um plano de negócios ou um orçamento doméstico. E não. Então, quando a gente começa a falar, a gente conversa com a realidade deles. A educação financeira inclusiva, hoje a gente fala, vamos montar um orçamento doméstico? Eu tenho R$200, Bia. Eu tenho R$200 para me comprar e conseguir aquela meta daquela bicicleta que eu sempre quis.
Então, o que a gente pode fazer? Poupar. O que a gente pode economizar dentro de casa para conseguir esse sonho? Então, acho que a educação de pares, eu acho que o ponto social é o que mais deixa eles apaixonados pelo encontro, porque a gente consegue conversar com a realidade deles e consegue construir sonhos juntos e mostrar para eles que os sonhos não podem ficar só como sonhos, que eles podem se transformar em metas. E a gente trazer esse nome metas para eles, transformar que o sonho deles pode se tornar uma meta de curto, longo prazo, é construir futuros cedos, para que eles consigam pensar de, poxa, eu me formar não é algo tão longe da minha realidade. Talvez eu conseguindo me organizar economicamente, financeiramente, eu consiga isso. Então, acho que a gente traz um pouquinho perto essa realidade financeira para eles. E eles consigam enxergar a educação financeira como aliado deles, mesmo com todas as dificuldades sociais que a gente se encontra, de vulnerabilidade. Então, acho que eles conseguem se enxergar e conseguem construir um futuro melhor para eles em relação a isso, né? Acho que as partes mais bonitas para a geração é quando a gente tem a feira de empreendimentos, onde muitas coisas que eles mostram, eles colocam em prática, né? Então, hoje, quando acho que momentos mais lindos para mim, mesmo multiplicando em outras comunidades, foi multiplicar na minha própria escola, onde depois eu vi empreendimentos daqueles que eu vi no processo do encontro, conversando com eles na educação, depois eu vi aqueles projetos sendo realmente realizados dentro da escola, e mobilizando pessoas, estudantes e professores e profissionais da casa. Então, eu acho que o projeto Educação de Pares, esse lado social, ele não traz só uma transformação para o adolescente, para o jovem, mas para o corpo todo, para a comunidade toda que está com ele junto ali, né? A comunidade escolar, a comunidade, a periferia no qual eles se encontram, no bairro. Então, acho que essa transformação de futuro e eles se enxergarem na realidade deles enquanto eles podem sim conquistar o que eles quiserem, eu acho que é algo mais gratificante, mais empolgante para a gente. Thank you both so much. That was very inspiring. Next question from Fatu. What is the major role difference of the peer educators and the mentors? Perhaps someone from Plan Brazil could explain that to us as well. Roberto, would you like to do? Maybe I can come in from the study perspective, and then maybe the colleagues can share their experience. Yes, of course. On the ground. Yeah. Basically, because I think the question comes from the presentation where I had that some organizations change from having a peer of the same age group to a mentor who is slightly older. And in principle, the role of the peer educator or the mentor is the same, but because the peer educator is slightly older, she is normally still very close enough, coming from the same community, but the vulnerable girls connect with this person because she has coped herself with these challenges, and to a certain extent that gains some respect. They look up to this trusted person, and to a certain extent that connection with a slightly older person has an additional dimension which seems to work. There is also a very practical reason why some programs work with mentors, is because for the continuity, because these are very vulnerable girls. A lot of things are happening in their lives, including shocks. And as a result of that, there is quite a high turnover of peer educators. So by working with a mentor, you can retain them by providing them a small stipend or something. And therefore, the continuity of the program is also much more guaranteed than working only with peer educators of the same age. Great, thank you. If anyone wants to add anything to that, Oi, posso? Aqui no Brasil, a gente muda só um pouquinho a nomenclatura, né? Não seriam monitores, mas educadores sociais, que é a parte do staff da organização, que a diferença básica para o educador par é a parte de instrumentalizar os próprios educadores pares, né? A gente faz essa formação com as meninas e também com os meninos, de repassar a metodologia, módulo a módulo, e depois fazer de forma conjunta com os educadores pares já formados,
com uma carga horária específica que a gente acredita que seja suficiente para eles se tornarem esses educadores pares de fato. E a gente faz essa ação conjunta no que se refere ao planejamento de cada oficina, né, que são esses momentos de encontrar os educadores pares, se encontrarem com os outros meninos e meninas que são da mesma faixa etária, da mesma realidade escolar ou comunitária. Então, a diferença básica é essa. A gente primeiro tem esse papel de fazer a instrumentalização deles e delas, das educadoras pares, sentar, organizar de forma conjunta, e depois elas ficam nesse papel de liderar esses espaços. E nós, educadoras sociais, ficamos na parte mais do apoio, né, de estar ali para passar um pouquinho também mais de confiança. Às vezes tem uma menina ou menino que fica um pouquinho de nervosismo, um pouquinho insegura, e a gente fica nesse papel de dar esse suporte, de dar esse apoio. Espero ter respondido. Yes, that was very, thank you. Hello, can I come in? Yes, of course, yeah. Yeah, good afternoon from the Gambia. My name is Fatou Dalibite. I am happy to join and I welcome everybody. The discussion is very interesting. Yeah, why I asked that question, maybe it's more over the same, but maybe use of terminology. So here in the Gambia, what we have peer educators, they are normally the peers, as somebody rightly said, is both boys and girls. And most of the time we use them for advocacy and also for promotion. For example, if you have an issue that you want to deal with, you can use the peer health educators. They can do drama, they can do sensitization, so that the peers, they learn from them. They can also go out to sensitize their other peers from other schools and so on, in the form of drama and so on. And for the mentors, maybe we also have what we call guiding and counseling. And within the guiding and counseling, we have somebody we call the mentor. It will be somebody who is of a senior person than their peers, who might be there to guide them or to counsel them if they have an issue, or to discuss something that they have gone through or might have had the experience also. So the mentor is within the guiding and counseling. And then the peer educators, they are their peers, but the mentors are moreover like there is age difference. The mentors are more senior than the peers, but the peer educators are within their peers, but the mentors are meant to guide and counsel them. But from the explanation, maybe it's just use of terminology, but that's what we have here in the school. Thank you very much. Great, Fatou. Thank you so much for sharing that. Great. And I think we have time for one more question for our peer educators. Again, what are your dreams for your future now, and how have those changed from before joining the program? Eu acho que eu sempre falo nas minhas falas, né? Mesmo hoje estando em outros espaços, eu até falo não puxando o saco da Pan International, mas eu tenho uma visão diferente. Tem a Bia antes do projeto de geração e tem a Bia depois disso. A Bia antes do projeto de geração era uma menina que sonhava em mudar sua comunidade, sim, já tinha uma inquietação em questões de gênero, e na sua questão enquanto menina preta, que veio da periferia, né? Então, e tem a Bia pós projeto de geração. A Bia de antes, ela sempre quis ser ativista que hoje é, e ela já era uma líder antes. Só que muitas coisas a Bia se prendia por um sistema patriarcal. Então, você pensar da minha realidade, que eu vim de uma vida de minha mãe, né? Hoje é uma mulher formada, mas minha mãe passou por casamento infantil. Ela casou muito nova. Ela teve filhas muito novas. Hoje nós somos 3 irmãs. Eu sempre tive essa visão de meninas, de mulheres na minha casa. Minha família é praticamente formada só por mulheres. Então, eu chegava essa força e falava, por quê? Eu admiro muito essa força das minhas mulheres da minha vida, mas
tem algumas questões por trás disso. E eu sempre me inquietei por essas questões da minha comunidade. Mas a Bia de antes, ela não tinha esse sim pro ativismo dela. Esse que você não está doida, muitas vezes, como falam para as mulheres, né? Você não está louca, você está ciente, sim, isso existe, você pode lutar, você pode articular campanhas incríveis, você pode fazer ação, você pode seguir nesse caminho. E a Beatriz Prós Projeto Geração, ela tem esse sim da Plan com muito apoio. E apoio para ocupar também outros espaços. Então, os meus sonhos hoje é me formar, né? Hoje eu estou prestar o Enem, que aqui no Brasil a gente tem o Exame Nacional do Ensino Médico, o Enem, para entrar nos vestibulares aí das faculdades. Eu estou pensando em jornalismo e relações públicas, ainda estou decidindo, mas alguma coisa na área da comunicação. Hoje eu curso técnico em marketing e eu também quero seguir na área da música, porque eu sou artista, sou cantora e atriz. E também quero continuar no ramo de ativista, porque para mim nada anula. Eu sempre usei a arte também para me comunicar com o ativismo e mostrar minha potência na minha comunidade, né? Então, eu acho que o sonho da Bia de agora é um sonho de antes, mas agora eu acho que a Bia está mais decidida, empoderada de si, por muito apoio desse projeto que eu tenho muito carinho até hoje. E que eu encerro minha fala, porque senão eu vou me emocionar de verdade, porque mudou minha vida para muito melhor. Hoje eu tenho certeza da mulher e hoje sei que eu hoje empoderei as mulheres da minha vida, que são minha família, hoje empoderei, hoje elas têm um olhar, uma visão mais ainda. E hoje eu consigo, com muito amor, com o apoio da minha mãe também, que é uma mulher incrível, juntamente com a Plan, a conseguir esses sonhos. Então, seguimos aí sendo artista e também ativista. Pode falar, Alice. Que lindo, Bia. Bom, eu também tenho uma Alice antes e depois do projeto Geração. Eu lembro do motivo de eu ter entrado para o projeto, que foi porque eu estava discutindo a forma como uma mulher é tratada após o final de um relacionamento, apenas pelo fato dela ser mulher, como o comportamento dela é visto. E aí eu estava começando a questionar com ela quando chegou o convite de participar desse projeto, e eu olhei para ela e falei assim, a gente vai? A gente estava debatendo isso agora, é um sinal, a gente vai. Só que eu tinha esses questionamentos antes, porque quando você cresce no meio de uma família que ainda é muito patriarcalista, faz comentários machistas, mesmo tendo grande quantidade de mulheres das quais você se inspira, dói muito. Você vê como essas mulheres são fortes, mas ao mesmo tempo você fica com a dor no coração de, nossa, eu realmente não entendo por que isso acontece, eu acho isso um comportamento errado. Mas com quem eu ia discutir isso? Então, eu entrei no Geração e abriu-se uma roda de discussão sobre assuntos que eu sempre quis debater, porque se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é falar, e aí eu queria falar com essas pessoas, debater sobre esses assuntos que rondavam minha cabeça e assim, eu precisava falar com alguém. Eu falava com as minhas amigas, mas ficava muito nisso de mas não tem muito que a gente possa fazer, acho que o que a gente pode fazer é esperar. Quando a gente terminou o projeto, a gente falou assim, não, a gente não espera nada não, a gente faz acontecer. Se a gente começa, a gente vai até o fim. E depois da Geração, eu me sinto mais determinada, eu me sinto mais confiante. Eu lembro que antes a opinião dos outros sobre mim pesava bastante e chegava a doer, assim, porque as pessoas têm sempre uma expectativa em cima de você e elas vão criando aquilo e aquilo vai te machucando, porque você de repente fica preso dentro de uma bolha e tudo que você quer é estourar essa bolha. E aí eu consegui sair dessa zona que para mim estava sendo muito tóxica. Eu comecei a me importar bem menos com o que os outros falavam de mim. Comecei a acreditar que, não, eu posso fazer. E toda vez que alguém falava assim, não, eu acho que tu não pode fazer coisa tal, acho que tu não dá conta, eu dou conta. Eu usava isso como motivação para mim. E eu sempre tive essa coisa de ir para frente em trabalho em grupo. Eu sempre gostei muito de ter o convívio das pessoas ao meu redor. Acho que é por isso que a parte do social me encanta e fala muito forte dentro de mim, porque quando você vai
participando do meio. Quando você se encontra lá dentro, tudo que você quer fazer é tornar aquele lugar melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Então, tem uma frase do Fernando Pessoa, que ele fala que tenho em mim todos os sonhos do mundo. E eu sinto isso. Eu sinto que eu tenho todos os sonhos do mundo dentro de mim. E que eu vou conquistar eles de alguma forma. E aí eu comecei a estabelecer metas. Como a Bia falou, no Exame Nacional de Ensino Médio, eu decidi, mais ou menos há 2 anos atrás, que eu ia fazer medicina, porque eu me encantei com a parte do social. Eu pensei que, nossa, eu vou entrar nesse curso, porque eu quero realmente me sentir cada vez mais útil ajudando os outros. Eu quero estar lá para eles, para dar a informação correta sobre um procedimento. Eu quero falar para eles que vai ficar tudo bem e que eu vou ajudar eles a ficarem bem. E isso tem sido muito importante nesse processo, porque, como é um curso concorrido, tem sido um grande fator motivacional para que eu não deixasse de mão esse sonho. Então, sigo aqui, firme, porque aprendi a ser firme no projeto, aprendi a me impor e aprendi a falar não, que é uma palavrinha tão pequena, mas que tem um poder tão grande, porque muitas vezes você só aceita as coisas. E quando você começa a falar, não, eu não quero isso. Não, eu não aceito isso. Você começa a impor seus limites e você se impõe, você se coloca numa posição em que você pode se defender, em que você acredita que você é forte. Então, quando você fala não e bate o pé, não, não, acabou. Você apenas tem que respeitar a minha opinião, porque é isso que eu sinto e eu não vou mudar de ideia sobre isso. Então, quando eu aprendi a dizer não, eu não tinha me dado conta ainda. Até que teve uma situação que um rapaz chegou querendo falar com meu pai, e aí ele começou a fazer perguntas. Não, eu quero falar com ele, eu quero falar com seu pai. Eu falei assim, ele não pode falar, você pode falar comigo. Se você não quiser falar comigo, você pode sair. E ele ficava insistindo, não é com você que eu quero falar, você é só uma menina, só a filha dele. E aí eu falava assim, não, ou você fala comigo, ou você não fala. E aí você começa a falar não. E quantas vezes você vai falando não, parece que você vai ficando mais forte. Não sei explicar, mas a sensação de dizer não, e ainda mais quando você sabe que você está fazendo a coisa certa, é muito boa. E quando eu percebi tudo isso, eu fiquei, meu Deus, eu finalmente aprendi a falar não, porque antes eu não conseguia. Parece bobagem, mas antes eu simplesmente não conseguia. Se alguém quisesse pedir qualquer coisa para mim, mesmo que eu não pudesse fazer, eu dava um jeito de fazer só para eu não falar não para a pessoa. E aí eu tirava meu próprio tempo, tirava minhas necessidades, colocava de lado só porque eu não queria falar não para a pessoa. Então, eu aprendi a falar não, eu aprendi que eu posso me impor, que é meu lugar, é onde eu quero estar, e aprender a definir tudo isso muito bem. Saber colocar os meus sonhos como uma prioridade na minha vida e saber que o que eu estou fazendo é porque eu quero bem para mim e para minha comunidade, para minha família e para as pessoas que estão ao meu redor. E eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que eu quero me fazer feliz e fazer os outros felizes também. Eu acho que esse é o meu sonho, tornar o mundo um lugar melhor. Wow, thank you both so much. Can't even describe how inspirational that was. Amazing. Great. Unless there are any other questions in the chat or like from any of our participants, then I think we are ready to wrap up for today. Thank you all so much for taking part. I think it was a really good webinar, so informative and so inspirational. And thank you. Thanks to all our peer educators for taking part, and Rima and Roland for your excellent presentations, and Eva, of course, for your introduction. Great. And with that, thank you, everyone. Thank you, Vicky, for facilitating. Very much appreciated. Thank you have so a good much. evening or a good morning, wherever you are in the world. Bye.